Pessoal, aqui é mais um tópico do nosso curso de Fundamentos de Eletromagnetismo. Hoje, estudando circuitos elétricos. Vamos começar aqui falando do circuito de uma malha, ver o que significa isso. Vamos olhar para essa figura aqui. Olha, aqui nessa figura, eu tenho um fio metálico. Aqui eu tenho um resistor. Resistor, vocês já sabem, ele apresenta uma resistência, ou seja, uma oposição à passagem da corrente. Acontece que da forma que esse circuito se encontra aqui, esse arranjo se encontra aqui na figura, nenhuma corrente vai circular através do resistor, a menos que você coloque uma bateria, uma fonte. Essa fonte é o agente bombeador de carga, é o agente que vai fazer com que as cargas, os portadores de carga, possam circular neste circuito. Então, se eu pegar aqui uma bateria de carro, por exemplo, e colocar aqui no circuito, ou uma pilhazinha dessa, conforme a gente já conhece, ou mesmo uma bateria de relógio, se eu colocar aqui, corrente vai fluir através desse circuito, vai passar por esse resistor. Então, colocando uma bateria aqui, nós vamos passar a ter esse esquema, esse desenho esquemático aqui. Então, aqui nós temos a bateria. Essa bateria ela apresenta uma diferença de potencial nos seus terminais. Quando você compra uma bateria, o fabricante diz para você, você está comprando uma bateria de 1,5 volt. Então, esse 1,5 volt é, na verdade, o que a gente chama de força eletromotriz, FEM, força eletromotriz. Nós vamos ver que essa força eletromotriz não tem a ver com a força lá da lei de Newton. Então, aqui colocando uma bateria, nós vamos ter então uma corrente circulando aqui neste circuito. Então, aqui nós esquematizamos uma bateria com o polo positivo nessa parte de cima, poderia ser ao contrário, mas aqui nós colocamos dessa maneira. E aí nós vamos combinar alguma coisa a partir de agora. Esse símbolo aqui, esse epsilon, ele representa o que a gente chama de força eletromotriz da bateria. Aquilo que você chega no mercado e diz, olha, eu quero a bateria de 1,5 volt ou de 12 volts para colocar no meu carro. Então, você está dizendo para o vendedor qual é a força eletromotriz da bateria que você está requisitando. Então, esse é o esqueminha aqui de um circuito simples, circuito composto de uma única malha. Então, você não tem como a corrente dividir. A corrente vai passar nesse local que você está vendo aqui esquematizado. E, na verdade, esse circuito de uma malha, nós representamos aqui em forma de um retângulo. Ele poderia ser de outra forma também. Só para ficar mais didático, foi representado dessa maneira. Mas a ideia do circuito de uma malha é quando você não tem uma possibilidade da corrente se dividir. Se de repente você tivesse um nó e corrente chegando, por exemplo, aqui, de modo que ela se juntasse ou no sentido contrário ela pudesse se dividir, aí você teria mais que uma malha. Mas não é o caso mostrado aqui agora. Então aqui nós vamos falar simplesmente do circuito de uma única malha. Então a única coisa que precisa ficar estabelecida aqui é a bateria, o circuito, a corrente sentido convencional, né? Nós vamos imaginar que os portadores de cargas são positivos, e aqui nós temos a corrente circulando nesse arranjo mostrado aqui. Então, voltando aqui, essa bateria, para ela fazer uma carga circular, passar através desse resistor, essa bateria vai ter que realizar um trabalho sobre essa carga.
Então imagina um elemento de carga passando através desse resistor. Então tenho aqui, ó, um elemento de carga que vai passar através desse resistor. Esse elemento de carga eu vou chamar de DQ. Acontece que essa bateria, ela bombeando a carga para passar através desse resistor, ela vai estar realizando um trabalho sobre essa carga. Então, uma quantidade infinitesimal de trabalho realizado sobre a carga, isso recebe o nome de força eletromotriz. Então, a força eletromotriz, ela é definida dessa maneira. Definição. Quando falar de força eletromotriz, é o infinitesimal do trabalho sobre o infinitesimal de carga. É a quantidade de trabalho que o bombeador de carga realizou em cima de um elemento de carga para que ele pudesse passar através desse resistor. Isso é definição, tá? Que é aqui a nossa equação 27.1. Definição de força eletromotriz. Como disse antes, força eletromotriz não tem a ver com a força de Newton. Isso aqui tem dimensão, vamos colocar aqui, ó, dimensão de epsilon, da força eletromotriz. A dimensão de força eletromotriz tem que ser joule por coulomb. Então a dimensão tem que ser joule, unidade de trabalho, energia, sobre coulomb. Isso aí, se você lembrar, quando nós falamos lá de diferença de potencial, nós chegamos a falar do trabalho realizado sobre carga, trabalho por carga. Isso tem dimensão de volt. Então, joule por coulomb, volt. Então, a FEM, a força eletromotriz, ela tem dimensão de volt, não é Newton, conforme lá na mecânica. Então a gente usa esse termo força eletromotriz, mas lembrando que isso aqui tem dimensão de volt. Então que fique claro essa informação aí. Então, cada vez que um elemento de carga atravessa aqui esse resistor, essa bateria então realiza um trabalho sobre essa carga no sentido de fazê-lo atravessar aqui. Esse trabalho sobre a carga é definido como força eletromotriz. Então agora, para a gente começar a estudar os circuitos, nós vamos falar aqui do cálculo da corrente em um circuito de uma única malha. Estamos falando de circuito de uma única malha por enquanto. Então vamos falar aqui da regra das malhas. O que diz a regra das malhas? Olha, a soma algébrica das variações de potencial encontradas ao longo de uma malha completa deve ser zero. O que o autor quis dizer com isso? O autor quis dizer o seguinte: se você somar a queda de potencial aqui, se você somar a diferença de potencial aqui, se você somar a diferença de potencial aqui, significa que você saiu. Então, se você está nesse ponto do circuito, caminha por esse circuito passando através da bateria, passando através da fonte. Então, se você atravessa a fonte, você veio para aqui, ó. Aqui você não tem nenhuma dissipação de energia. Nós vamos imaginar que esse fio aqui seja um fio ideal, ele não apresente resistência elétrica. Então você não tem nenhuma elevação ou queda de potencial. Então a gente fala assim, ó, esse ponto, vou colocar aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Então, geometricamente, esse ponto é diferente desse, mas eletricamente falando, esse ponto é igual a esse ponto, eletricamente falando. Ou seja, não tem nenhuma queda de potencial, nem elevação de potencial. Quando chegamos aqui
e vamos atravessar de C para D, nós temos um elemento no circuito que dissipa energia elétrica. Então, nós vamos ter uma queda de potencial, uma diminuição do potencial ao atravessar de C para D. Quando nós estamos em D e vamos em direção ao A, eletricamente, esse ponto D é igual a esse ponto A, porque não teve nada que fizesse elevar o potencial elétrico, nem reduzir o potencial elétrico. Então, isso aqui tem o mesmo potencial. Isso aqui, ó, B e C tem o mesmo potencial. A e B têm potenciais diferentes. Então, vai existir uma DDP, diferença de potencial. Então, o que está falando é o seguinte, a elevação de tensão, a elevação de potencial, vou usar a palavra potencial. A elevação de potencial aqui, digamos que tenha sido, por exemplo, mais 1,5 volt. Essa elevação de potencial, ela vai ser igual à queda de potencial aqui. Então, eu vou ter um menos 1,5, de maneira que quando eu percorrer o circuito saindo de A e voltando para A, a soma disso tem que ser zero. É isso que está dizendo aqui a regra das malhas. A soma algébrica das variações, né, das DDPs, diferença de potencial. A soma algébrica das variações de potencial encontradas ao longo de uma malha completa de um circuito é zero. Vamos falar aqui então da regra das resistências. Nós já falamos aqui anteriormente da regra das malhas, agora vamos falar aqui da regra das resistências. Olha, quando atravessamos uma resistência no sentido da corrente, a variação de potencial é menos RI. E quando atravessamos uma resistência no sentido oposto da corrente, oposto à corrente, a variação é mais RI. Então vamos lá. Vamos supor que nós decidimos percorrer a malha nesse sentido aqui, ó. Então eu vou sair daqui de C e vou para D. Lembra que aqui é A, aqui é B. Então, quando eu faço o caminho de C para D, eu estou percorrendo a malha no sentido da corrente. Eu estou caminhando nesse sentido de C para D, então eu estou no mesmo sentido da corrente. Então, nesse caso, a gente diz que tem uma queda de potencial, menos RI, queda de potencial. Agora vamos supor que estivéssemos percorrendo a malha no sentido oposto à corrente. Como eu falei, esse sentido de percorrer a malha é arbitrário. Você escolhe o sentido que você achar mais interessante. Então, vamos supor que você escolheu percorrer a malha de D para C. Então, se você está percorrendo a malha de D para C, significa que você está contrariando a corrente. Então, ao contrariar a corrente, você vai ter aqui um acréscimo de potencial. Você vai ter um mais RI. Isso são regras para você resolver um circuito elétrico. Regra das fontes. O que diz a regra das fontes? Repare que quando nós desenhamos a fonte, então está aqui, ó, nós temos uma bateria, pensar numa pilhazinha, isso aqui é o positivo da pilha, isso aqui é o negativo da pilha. Então nós representamos isso com esse símbolo aqui assim, ó, é uma setinha com uma bolinha aqui no pezinho da seta e aqui a seta normal. Então isso é utilizado para nós representarmos os polos da bateria. Então esse círculozinho aqui é para não misturar com a direção da corrente. Conforme
mostrado aqui no desenho aqui, no desenho esquemático. Então, tem um círculozinho para indicar, é uma bateria. Então, essa bolinha aqui, ela fica do lado do polo negativo e a ponta da seta do lado positivo. Então, o que está dizendo aqui na regra das fontes? Quando atravessamos uma fonte ideal no sentido do terminal negativo para o positivo, ou seja, obedecendo essa setinha aqui, nós vamos ter um acréscimo de potencial. Então, atravessar a bateria nesse sentido, nós vamos ter um mais epsilon, se nós atravessarmos nesse sentido. Se nós fizéssemos o contrário, nós estaríamos atravessando a bateria do polo positivo para o polo negativo, ou seja, contrariando esse símbolo aqui, ó. Então, nós íamos ter um decréscimo de potencial, tá? Sinal negativo. Então, é isso que diz a regra das fontes. Bom, agora vamos utilizar as regras que nós aprendemos para nós calcularmos a corrente. A corrente que atravessa esse circuito aqui. Então, vamos lá. Eu preciso escolher um sentido para que eu possa percorrer a malha. Como eu falei antes, você pode escolher o sentido que você escolhe, ele é arbitrário. Você pode decidir o sentido que você quer percorrer a malha. Eu vou fazer nos dois sentidos aqui para a gente entender que o resultado será o mesmo. Então, olha só. Tem aqui a bateria, tem aqui o resistor e aqui está o polo positivo da bateria. Então, a corrente flui nesse sentido. Então, lembrando que estamos falando de corrente sentido convencional. Então, eu vou escolher percorrer a malha nesse sentido aqui, ó. Então, eu vou sair de A e vou voltar para A de novo. Chamei aqui de B, chamei aqui de C, chamei aqui de D. Vou percorrer a malha nesse sentido mostrado aqui. Então, vamos falar da regra das fontes. Se eu sair de A e fui para B, eu atravessei a fonte no mesmo sentido dessa setinha aqui, ó, da setinha que simboliza a polo negativo e polo positivo. Então, ao sair de A para B, eu tive um acréscimo de potencial. Então, eu tive um mais epsilon. Quando eu vim de B para C, nada aconteceu, não teve nem acréscimo nem decréscimo de potencial. Quando eu vou de C para D, eu estou atravessando o resistor no sentido da corrente. E o que diz sobre a regra das resistências? Quando eu atravesso o resistor no mesmo sentido da corrente, eu tenho um decréscimo de potencial. Então, eu vou ter um menos RI. E aí eu voltei para A novamente. Se eu voltei para A novamente, significa que eu circulei a malha completa. Então, a queda de potencial é zero, de A para A. Então, está aqui a equação do circuito. Essa FEM aqui é aquilo que eu chego lá no mercado e falo para o comerciante, ó, eu quero uma bateria com uma FEM no valor de 1,5 volt ou no valor de 12 volts, por exemplo. Então, se eu isolar aqui a corrente, eu vou ter que a corrente é igual a FEM sobre a resistência. Isso aqui não é outra coisa senão a primeira lei de Ohm. Lei de Ohm. Cálculo da corrente obtido aqui nesse circuito. Se eu souber, vamos supor que o resistor que tenha sido ligado aqui seja um resistor, digamos, de 1000 ohm. E vamos supor que a bateria seja uma bateria de 12 volts, bateria de carro, por exemplo. Então, qual é a corrente que vai atravessar isso aqui? Vai ser uma corrente que vale 12 sobre 1000. O que é 12 sobre 1000?
0,012, qual que é a unidade de corrente? Ampere. Ampere. Aqui, essa corrente foi encontrada como epsilon sobre R. Agora vamos fazer o seguinte, vamos percorrer essa malha no sentido diferente que eu propus antes. E aí eu vou ter que chegar nessa mesma expressão aqui. Ó. Então eu percorri nesse sentido, agora eu vou percorrer no sentido oposto. Ó, vou fazer isso. Ó. Então eu vou sair de A, vou circular aqui e vou voltar para A de novo. Então eu vou sair de A. Quando eu saio de A e venho para D, eu não vou ter nem acréscimo nem decréscimo de potencial. Agora, quando eu saio de D e vou para C, repare que eu estou contrariando a corrente. Ó. Saio de D e vou para C, eu estou contrariando a corrente. Então, nesse caso, conforme a lei das resistências, eu tenho mais RI. Saí de D, fui para C, tive um mais RI, volto para B, nada vai acontecer, porque não tem nada que vai promover o acréscimo ou decréscimo de potencial, portanto não vou escrever nada aqui na equação. Agora, quando eu estiver em B e for para A, eu vou estar atravessando a bateria, contrariando essa setinha aqui, ó. E quando eu contrario essa setinha, no caso do gerador, da fonte, eu tenho um decréscimo de potencial. Então tá aqui. Aqui eu percorri num sentido, aqui eu percorri no outro sentido. Esse está indicado aqui agora. Então, RI vai ser igual a epsilon e epsilon I é igual a epsilon sobre R. Chegamos na mesma expressão aqui. Então, percorrendo a malha num sentido ou no outro sentido, você tem que chegar no mesmo resultado. Continuando aí com o nosso curso de Fundamento de Eletromagnetismo, na aula anterior nós falamos sobre fonte ideal, representado aqui nessa figurinha do lado esquerdo, e hoje vou falar sobre fonte real. Qual é a diferença entre as duas? Na verdade, a fonte ideal não existe, né? Sempre que você vai comprar uma bateria, uma pilha de relógio, uma bateria de carro, ela vai apresentar uma resistência elétrica interna. Internamente, ela já vai naturalmente apresentar uma dificuldade à passagem de cargas, de corrente elétrica. Então, repare que do lado esquerdo aqui, na bateria, não foi simbolizado nenhuma resistência interna. Aqui na bateria já foi simbolizado, já foi colocado aqui no esquema a resistência interna da bateria. Isso, o que os fabricantes tentam fazer é construir baterias de tal forma que esta resistência interna seja a melhor possível. E aí, em muitas situações, quando você está fazendo um projeto, essa resistência é tão pequena, quando comparada com a resistência que você está alimentando, aí essa resistência pode ser desprezível nos cálculos. Então, aquele cálculo que a gente fez para a bateria ideal não é um cálculo perdido, mas devemos entender que, na verdade, vai existir, ainda que em quantidade pequena, mas vai existir essa resistência interna na própria bateria. Quando você precisa computar essa resistência interna da bateria, você já não diz mais que a bateria é uma bateria ideal, você vai dizer que é uma bateria real. Então agora nós vamos aplicar a lei das malhas para a bateria real. Então vamos lá no cálculo da corrente. Então estamos aqui falando da bateria, da fonte real.
Vou escolher o sentido para percorrer a malha, vou escolher esse sentido aqui, ó. Vou sair aqui dessa posição e vou voltar para esta posição. Então vamos lá. Eu vou atravessar a bateria. Então quando eu atravesso a bateria, eu vou ter, se eu estou no sentido dessa setinha aqui, se eu estou caminhando no sentido dessa setinha, eu tenho um acréscimo de potencial, uma elevação de potencial. Então eu vou escrever aqui, ó, mais epsilon. E agora eu vou atravessar a resistência interna no sentido da corrente. Olha, se a corrente tem esse sentido, a corrente tem esse sentido aqui, ó, mostrado aqui, ó. Então, eu estou atravessando a resistência interna no sentido da corrente. Logo, eu vou ter um decréscimo de potencial. Decréscimo de potencial é resistência vezes corrente. Então, vai ser resistência interna vezes corrente. Ao sair desse ponto B, vir para o ponto C, não tenho acréscimo nem decréscimo de potencial. Quando eu saio de C e vou para D, eu tenho um decréscimo. Veja que eu estou atravessando a resistência no sentido da corrente. Então eu tenho decréscimo de potencial, menos RI. Quando eu saio de D e vou para A, eu não tenho nem elevação e nem diminuição do potencial. E note que eu saí de A e voltei para A. Eu saí de A e voltei para A. Então, a soma algébrica da diferença de potencial é zero. Sai de um ponto, volto naquele ponto, a queda de potencial é zero. Então, está aqui a equação do circuito. Vou isolar a corrente, então passei epsilon para lá, ele passou negativo, multipliquei por menos 1, então está aqui. A matemática você já conhece bem, é uma álgebrazinha simples, então vou colocar a corrente em evidência, R mais Rzão, que é igual a epsilon, eu tenho que a corrente é a corrente que antes era epsilon sobre R grandão, agora é epsilon sobre Rzinho mais Rzão. No caso anterior, a resistência interna era zero, então ficava só mesmo epsilon sobre R. Agora, como precisamos computar a resistência interna, nós temos esta expressão, conforme mostrado aqui. É a equação 27.4 do nosso livro texto. Então, vamos supor que você chega lá no mercado e tenha lá e compra uma bateria de 12 volts. 12 volts é a bateria. Só que essa bateria, ela apresenta uma resistência interna de meio ohm. E você tem um resistor. Esse resistor pode ser, por exemplo, pode representar, por exemplo, toda a estrutura do seu aparelho de celular que você quer carregar na bateria do carro. Pode representar o equipamento de som, o rádio lá do seu carro. Então vamos supor que você tenha toda uma estrutura que a resistência desse equipamento que você quer alimentar com a bateria do carro seja, por exemplo, de 11,5 ohms. Então, qual vai ser a corrente que vai atravessar o circuito aqui? Vai ser epsilon sobre R mais Rzão, que é igual a 12 volts sobre 0,5 ohm mais 11,5 ohm. Então, você vai ter 12 volts dividido por 12 ohm. Isso vai dar uma corrente de 1 ampere. Aqui é simplesmente um exemplo.
Olha, é interessante investirmos numa outra maneira de analisar um circuito elétrico. Aqui está sendo proposta a mesma figura resolvida, mesmo problema resolvido anteriormente. É uma bateria real. E aí nós vamos fazer essa análise através de gráfico. Note que aqui nós temos um eixo vertical, que é o potencial elétrico. Olha o eixo vertical, potencial elétrico. Vamos colocar esse eixo com origem aqui. Esse é o nosso eixo de potencial elétrico. E aqui na horizontal seria o comprimento desse fio aqui mesmo, ó. Então, digamos que eu tenha andado 5 centímetros desta posição até esta, então eu tenho aqui esse segmento, ó. Seria aqui, por exemplo, vou manter aqui os mesmos pontos já discutidos anteriormente. A, B, C, D. Então aqui, ó, isso aqui seria o azão. Aqui assim, estou nessa posição. Quando eu chego aqui no azinho, ó, o azinho aqui, ó, vou representá-lo aqui, ó. Aí eu tenho um acréscimo de potencial. Eu tenho um acréscimo de potencial. Olha como foi o potencial, ele veio para aqui, ó. Então, quando eu estou analisando isso aqui, ó, se eu fosse pegar uma abscissa aqui, eu estaria nesta posição aqui, ó, representado aqui nessa setinha. Agora eu vou atravessar o resistor e vou para a posição B. Então aqui, ó, note, eu estou atravessando o resistor Rzinho. Então aqui, assim seria a posição Bzinho. De Bzinho até Bzão não tenho nada. Então, quando eu chego aqui, ó, eu começo a atravessar o resistor. Então aqui assim seria o C. Daqui para aqui, esse ponto e esse ponto são iguais eletricamente. Então aí, voltei para esta posição aqui, eu estou em D. Lembra que eu falei, ó, D, esse ponto aqui e esse ponto aqui são iguais eletricamente. Então, estou em D. Só que o D, ele é igual a A eletricamente. Então, eu saí de A, voltei para A. Quando eu somo todos os acréscimos de potencial, olha aqui um acréscimo, olha um decréscimo, olha outro decréscimo. Quando eu somo esse decréscimo com esse decréscimo e somo com esse acréscimo, eu vou ter uma diferença de potencial zero. Saí de A, voltei para A. Então, é interessante analisarmos esse circuito do ponto de vista gráfico, conforme mostrado aqui, ó. Então, eu tenho um acréscimo de potencial, conforme mostrado aqui, ó. Acréscimo de potencial. Aqui eu tenho um decréscimo, a ele aqui, ó. Aqui eu tenho um outro decréscimo, a ele aqui. Tudo isso igual a zero. Se nós isolarmos a corrente, nós vamos chegar no mesmo resultado. Chegamos aqui, ó.